Hebreus 5 verso 13. E quando uma pessoa ainda se alimenta de leite, isso demonstra que ela ainda não foi muito longe na vida cristã, e não sabe muito sobre a diferença entre o certo e o errado. Estudo bíblico. Hebreus 5 verso 13. Nova Bíblia Viva. Introdução. O capítulo 5 de Hebreus aborda a superioridade do sacerdócio de Jesus Cristo, comparando-o ao sacerdócio levítico. O autor exorta os leitores a progredirem em sua fé, criticando sua imaturidade espiritual. O versículo 13, em particular, serve como um forte alerta sobre os perigos da estagnação espiritual, comparando aqueles que não amadurecem na fé a bebês que só conseguem consumir leite, incapazes de digerir o alimento sólido da palavra de Deus. Este versículo é crucial para entender a necessidade de crescimento contínuo na vida cristã e a importância de discernir entre o bem e o mal. Contexto histórico. A carta aos Hebreus foi escrita para uma comunidade de cristãos, provavelmente judeus convertidos, que enfrentavam perseguição e estavam tentados a retornar ao judaísmo. O sistema sacrificial do Antigo Testamento era familiar para eles, e o autor busca demonstrar a superioridade do sacrifício único e perfeito de Cristo. No capítulo 5, o autor estabelece que Jesus é o sumo sacerdote perfeito, ordenado por Deus à semelhança de Melquisedeque, versos 6 e 10. A referência à dificuldade em explicar a ordem de Melquisedeque, verso 11, aponta para a imaturidade espiritual dos leitores, que não estavam preparados para compreender conceitos mais profundos da fé cristã. A cultura da época valorizava o aprendizado e a sabedoria, e a falta de progresso espiritual era vista como uma deficiência. Interpretação. Do ponto de vista teológico protestante, Hebreus 5,13 enfatiza a necessidade de um crescimento contínuo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. A metáfora do leite representa os ensinamentos básicos da fé, enquanto o alimento sólido simboliza as verdades mais profundas e complexas da palavra de Deus. Um cristão que se contenta em permanecer no leite demonstra uma falta de compromisso com o discipulado e uma incapacidade de discernir entre o bem e o mal, ou seja, aplicar os princípios bíblicos em situações complexas da vida. Esta incapacidade de discernimento é perigosa, pois torna o crente vulnerável a falsos ensinamentos e a um comportamento inconsistente com a fé cristã. A aplicação para os crentes contemporâneos é clara. Devemos buscar ativamente o crescimento espiritual, através do estudo diligente da Bíblia, da oração, da comunhão com outros crentes e da prática dos ensinamentos de Cristo em nossas vidas diárias. A maturidade espiritual não é automática. Requer esforço, disciplina e a graça de Deus. O capítulo 5, em seu todo, nos chama a deixar para trás a imaturidade e a abraçar a plenitude da vida em Cristo, reconhecendo-o como nosso sumo sacerdote perfeito e buscando aprofundar nosso relacionamento com Ele. Veja as referências. 1 Coríntios 3 versos 1 ao 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Leite vos dei a beber, não alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Este versículo ecoa a mesma preocupação expressa em Hebreus 5,13, utilizando a mesma metáfora do leite e do alimento sólido para descrever a imaturidade espiritual. Paulo repreende os coríntios por sua divisão e imaturidade, indicando que sua incapacidade de lidar com questões mais profundas da fé era resultado de sua carnalidade.
Isso reforça a ideia de que o crescimento espiritual está intrinsecamente ligado à transformação do caráter e à busca por uma vida que agrade a Deus. 2 Pedro 3 verso 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Este versículo oferece uma solução para o problema da imaturidade espiritual apresentado em Hebreus 5:13. Pedro exorta os crentes a crescerem continuamente na graça e no conhecimento de Cristo, reconhecendo que o crescimento espiritual é um processo contínuo que dura toda a vida. Este crescimento não é apenas intelectual, mas também envolve uma transformação do coração e uma maior conformidade com a imagem de Cristo. A busca por esse crescimento glorifica a Deus e nos prepara para a vida eterna.